Olá, gente querida! Hoje é dia 26 de dezembro. A igreja celebra, no domingo depois do Natal, a festa da Sagrada Família de Nazaré. José, Maria e o menino Jesus. E o texto bíblico do Santo Evangelho é de Lucas 2, de 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estava na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que Jesus lhes dissera. Jesus desceu então com eles, com seus pais, para Nazaré, e era-lhe submisso, obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, antes de tudo, uma palavra sobre esse ciclo do Natal. Já expliquei muitas vezes aqui no canal, o ciclo do Natal, ele é composto pelo período do Advento. No centro, no miolo, está a celebração do Natal propriamente dito, seja na véspera, seja no dia de Natal. E depois a igreja oferece algum tempo para que nós possamos degustar e aprofundar o mistério do Natal. Desta forma, hoje, 26 de dezembro, é festa da Sagrada Família. Amanhã, dia 27, é festa de São João Evangelista. Dia 28 é a memória dos santos inocentes. É um modo de a igreja dizer, mesmo sem saberem falar, eles já deram testemunho de Jesus Cristo. No dia 1º de janeiro, o novo ano litúrgico, o novo ano civil, e a igreja celebra a solenidade de Santa Maria, a Mãe de Deus. No dia 2 de janeiro é o domingo da Epifania. No dia 9 de janeiro é a festa do batismo de Jesus. E com a celebração do batismo de Jesus, se conclui o ciclo do Natal. No dia 10 de janeiro, começa a primeira semana do tempo comum. Bom, o que temos na liturgia de hoje, então? Domingo da Sagrada Família. Antes de tudo, é bom lembrar
o documento belíssimo que o Papa Francisco escreveu sobre a família, chamado Amoris Laetitia. É um convite para que nós possamos refletir sobre o amor, o matrimônio e a família, com todas as belezas e também com todas as feiuras de cada família. Como o Papa Francisco bem diz, cada família é um projeto artesanal. Neste sentido, a primeira leitura de hoje da liturgia é do livro do Eclesiástico, capítulo 3. É uma reflexão sobre o mandamento do amar pai e mãe e, ao mesmo tempo, a compreensão da cultura hebraica para compreender bem esse mandamento. No fundo, o que está em jogo é quem ampara o pai na velhice. Como se percebe, há uma vinculação entre o mandamento honrar pai e mãe e o direito de ser amparado durante a velhice. É muito interessante esse texto do Eclesiástico, capítulo 3. Mas olhemos mais de perto o texto do Santo Evangelho de Lucas 2, 41 a 52. Primeiro, os versículos 41 a 45. Há uma espécie de contexto, e esse contexto, em grossas linhas, é motivado pela perda, chamemos assim, pela perda do menino Jesus no episódio da subida deles a Jerusalém. Talvez a primeira coisa seja negar exatamente essas duas palavras. Nem houve perda e nem era um menino. Perda do menino Jesus na peregrinação a Jerusalém. Há dois equívocos graves. Primeiro, que não houve uma perda, ao menos da parte de Jesus. Jesus não estava perdido coisíssima nenhuma. Tanto que ele voltou a Jerusalém muito tranquilamente e estava muito à vontade no templo de Jerusalém. Como também Maria Santíssima não estava perdida. No versículo 41, os pais de Jesus, todos os anos, vão a Jerusalém, especialmente na festa da Páscoa. Aqui temos três elementos importantes. Primeiro, a viagem de Nazaré a Jerusalém são mais ou menos 140 quilômetros, não é perto. Estes quilômetros poderiam ser feitos a pé ou, às vezes, no lombo de um jumento. Depois se diz que ele vem a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. É bom lembrar que havia outras festas litúrgicas também de peregrinação anual ao Santuário de Jerusalém. Entre elas, a festa das tendas é outra festa muito importante do calendário litúrgico de Israel. A festa das colheitas é outra festa importante, chamada também de festa das semanas, ou Shavuot, 7 semanas no caso. É bom lembrar também que nestas festas de peregrinação a Jerusalém, quem morava lá em Nazaré tinha duas opções. Ou seguia pelas serras centrais e, portanto, iria atravessar a Samaria. Não era um percurso muito aprazível. Primeiro, porque havia sempre a resistência dos samaritanos. E segundo, por causa do calor. Os pontos de apoio nesta viagem pelo centro, pela cordilheira, são muito simples e complexos. Portanto, havia a possibilidade de seguir pelas serras centrais da Samaria, mas havia de cara, vou dizer que para mim é a melhor opção, seguir
o chamado caminho pelo vale de Jericó. Quem vinha de Nazaré descia até o rio Jordão, depois descia pelo vale do rio Jordão até Jericó, e de Jericó subia a Jerusalém, passando por Betfagé e Betânia. É um trajeto bastante razoável, bastante plausível. O versículo 42 diz que Jesus tinha 12 anos quando subiu a Jerusalém com os seus pais. Muito provavelmente, Jesus, nesta ida a Jerusalém, celebrou a festa de Bar Mitzvah. Significa filho do mandamento. Era costume que o rapazote, aos 12 anos de idade ou aos 13 anos de idade, ele se tornava responsável do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. Para isso, havia uma cerimônia em Jerusalém chamada Bar Mitzvah, que até hoje os judeus celebram. A partir daquele momento, o rapaz judeu passa a ser responsável pelos seus atos. Jesus, Maria e José subiram a Jerusalém como de costume. No versículo 43 se diz que terminou o período da festa e eles retornaram a Nazaré. Só que Jesus ficou em Jerusalém. Maria e José pensavam que ele, Jesus, estivesse em meio à caravana, em meio aos primos, aos parentes. E por isso eles caminharam o caminho de um dia. Somente depois de um dia de caminhada é que eles se aperceberam que Jesus não estava no meio da parentela. Não o encontrando, versículo 45, eles voltam imediatamente a Jerusalém. Chegamos então ao bloco do versículo 46 ao versículo 50. O encontro. No versículo 46, José e Maria passam 3 dias procurando o menino. 3 dias se passaram. É um encontro festivo, efusivo e belo. E José e Maria encontraram o menino Jesus no templo. É muito bonito o processo crescente que vai acontecendo. Veja que no versículo 46 se diz apenas que ele estava sentado no meio dos mestres da lei, ele estava escutando e ele estava fazendo perguntas. No versículo seguinte, o 47, ali se diz que ele dava respostas aos mestres. Olha que processo gradativo tão interessante. Sentado no meio dos mestres, primeiro. Segundo, escutando. Terceiro, fazendo perguntas. E quarto, dando respostas. Ao vê-los, Maria e José, os seus pais, ficaram muito admirados ao verem exatamente o processo. Jesus sentado no meio dos mestres, escutando, fazendo perguntas, respondendo às perguntas deles, dialogando claramente, como se ele fosse um adulto na fé, alguém maduro na fé. Maria fala como mãe: meu filho, por que agiste assim conosco? Ela apresenta a Jesus aquilo que o coração de mãe e o coração do pai sentem. Jesus, contudo, responde a partir de uma outra perspectiva. Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa do meu pai? Obviamente, ele agora está falando de outro pai. Não está falando de José. Por isso mesmo, Maria e José não compreenderam nada. O texto se conclui com os versículos 51 e 52, onde se diz que Jesus desceu a Nazaré
Por que desceu a Nazaré? Porque Jerusalém está no alto da montanha, a 1.000 metros de altitude, e Nazaré está mais abaixo, está na Baixa Galileia, abaixo de 600 metros de altitude. Depois se diz que ele era obediente aos pais. Isto é, ele escutava, oba audire, ele escutava os seus pais em todas as decisões e discernimentos. E que Maria guardava tudo no seu coração. Finalmente, um versículo que eu acho perfeitamente lindo. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e na graça do Senhor. É bonito perceber este versículo 52, porque eu gosto muito de dizer que não somente o menino Jesus crescia, José também cresceu muito na companhia de Maria e de Jesus. Maria cresceu muito na companhia de José e de Jesus. A família inteira se tornou espaço de crescimento. É isso que significa celebrar este domingo da Sagrada Família. Colocar a família na perspectiva de Deus. Colocar a família inteira como peregrina da fé que marcha a Jerusalém para participar da cerimônia da Páscoa, da celebração da Páscoa do Senhor. Uma família peregrina que celebra a Páscoa do Senhor Jesus. Uma família peregrina que vivencia estes momentos, estes ritos tão bonitos. O Bar Mitzvah, filho dos mandamentos, Jesus que obedece à lei mosaica plenamente. A casa de Nazaré, aquela família que se torna lugar onde Jesus cresce, Maria cresce e José cresce também. É bonito ver que a celebração da Sagrada Família de Nazaré é a celebração, na verdade, das nossas famílias, que também não são famílias perfeitas, são sempre um projeto artesanal. Que Deus, nosso Pai, abençoe a nossa vida, a nossa família, para que, como Maria, guardemos todos estes segredos no coração e meditemos sobre eles, mas, como Maria, que possamos crescer plenamente em estatura, em sabedoria e na graça de Deus. É um domingo belíssimo para nós cantarmos com o Padre Zezinho. Abençoa, Senhor, a família. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que Deus abençoe a sua família. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.